Porque a Bíblia ensina assim, ó, que Deus gosta de inaugurar novos momentos em nossas vidas. Por isso o profeta Malaquias falou assim: novas são cada manhã na presença do Senhor. Por isso que a promessa para cada um de nós, antes de estarmos no caminho, é que o Senhor tem um novo e vivo caminho para nós. E que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Olha que coisa linda, irmãos. Novidade de vida é a natureza de Deus, essa dinâmica, que não importa o que a gente passou, a decepção que a gente teve, a perda que visitou nossa família, aquilo que foi destruído da nossa história, é uma marca em nossa vida, mas é matéria-prima de Deus para fazer coisa nova. Eu tenho coisas novas para você, é o que Deus diz. Então, todos nós aqui presentes, temos um desejo de reconstruir. Seja reconstruir em bases nossas que foram destruídas. Ah, pastor, você não sabe como é que eu estava na década de 90. Estava bem, rapaz. Estava trabalhando em tal empresa, estava bem. Então, Deus tem para você um caminho de reconstrução naquilo que você já viveu. Mas tem também, e isso é bastante significativo para nós nessa noite, uma reconstrução naquilo que você não viveu, mas às vezes você tem um referencial na sua família. Você me diz assim: pastor, você não sabe quem foi meu avô. Ah, pastor, meu pai, quando a gente veio aqui para Pindamonhangaba, meu pai. Então, aquilo que ele tinha e foi destruído, para nós é um referencial para que você também avance, para que você reconstrua também. Mas o principal de tudo, irmãos, porque aqui a nossa ênfase não é a teologia da prosperidade, falar como é que você dá certo na vida, é falar como é que a sua alma dá certo. E a Bíblia mostra para nós que antes do pecado, o homem tinha uma qualidade de vida com Deus que era irretocável, que fazia com que o homem não adoecesse, não sofresse, não se ferisse, não padecesse, não se desgastasse, as coisas não doessem, as perdas não chegassem. Antes do pecado, nós tínhamos uma qualidade de vida que na viração do dia conversava com Deus, tudo estava em harmonia, nós dávamos nomes às coisas e era a paz plena e perfeita. Mas, com a chegada do pecado, tudo isso foi destruído. A morte chegou, a destruição chegou, o salário do pecado é a morte. E a vinda de Jesus, que a Bíblia chama de segundo Adão, é para que essa relação com Deus que foi arranhada, destruída, esfarelada, que essa barreira entre nós e Deus que foi estabelecida, caia por terra. E reconstruímos um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E eu gosto tanto de falar com você daquilo que é lei, porque o que é lei serve aqui, serve na Argentina, serve na Inglaterra, serve em Marte, serve na Lua. A lei da gravidade até na Lua funciona. Só que a força da gravidade lá é uma que é outra, mas é lei. E o que eu vou ensinar para você nessa noite é lei e serve para reconstruir o relacionamento com Deus em nível maior, mas para reconstruir o seu casamento, para reconstruir a relação com os filhos, para reconstruir a vida, irmãos. Por isso nós precisamos estar atentos. Mas antes de entrar na palavra propriamente dita, a palavra de Deus é tão viva, né, irmãos, que eu vou continuar em Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4, você até pode abrir sua Bíblia. E a palavra de Deus é tão significativa e tão viva e tão forte para nós, que quando a gente olha já no comecinho do versículo 1, e eu nem estou pregando ainda, eu só estou falando para você do que eu conversei com meus botões. E eu conversei com meus botões, irmãos, e fiquei olhando que a identificação de quem escreve o livro, ele diz assim: Memórias de Neemias, filho de Acalias. Eu fiquei pensando, irmãos, sabe, que nesse processo de reconstrução, um homem chamado Neemias, que possivelmente cresceu como escravo na Babilônia,
ele tem referências daquilo que era importante para o seu pai lá em Judá. Pastor, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, aquele homem quer reconstruir coisas que ele ainda não viveu. Quer reconstruir aquilo que era importante para o pai dele. Quer reconstruir aquilo que era importante para o povo dele. E aí, eu fiquei pensando, já que Acalias não era importante, já que Acalias não aparece em nenhum lugar da Bíblia, já que Acalias não tinha título, não tinha pedigree, não tinha referencial, não tinha nenhum grande feito, já que Acalias não aparece mais na Bíblia, eu fiquei pensando em homens e mulheres iguais a eu e você, que não temos os grandes sobrenomes do Brasil, não somos de Moraes, não temos os grandes nomes do Brasil, Marinho, sei lá, quem poderia ser um grande nome. Mas eu fiquei pensando assim, irmãos, com os meus botões, ainda não é pregação, ainda é falando para você da minha aflição. Aquele filho lembrou do que era importante para o pai. Aquele filho lembrou que era importante para o povo do pai. Eu acho muito legal quando eu vejo uma criança cantando baião, criança cantando forró. Ela não foi vencida pela moda, ela está com referências daquilo que era da família lá atrás. Ainda está confuso, né? É que hoje eu vou fazer ao contrário. Antes de pregar, eu vou fazer um apelo. Eu vou perguntar para você assim: o seu filho, quando ele tiver que reconstruir alguma coisa, quando ele ficar frente a frente com a coisa destruída, ele vai lembrar das suas referências? O seu sobrinho, o seu neto, quando ele vê uma situação errada, ele vai se posicionar para consertar, lembrando daquilo que aprendeu com você? O Neemias era o filho de Acalias. Acalias era de Jerusalém, Neemias não era. Só que Neemias, quando ouviu da tragédia de Jerusalém, ele falou: não, eu tenho que consertar esse negócio, porque era importante lá atrás. A gente vai passar, irmãos. Quando a gente passar, para você é importante que seus filhos tenham valores, que seu filho lembre daquilo que você viveu, que era importante para você? Que marca você vai deixar? E com essa pergunta, que ainda não é a mensagem, com essa pergunta que ainda é apenas palavras de um velho pastor meio encafifado, eu quero perguntar para você: o que você está plantando na vida de quem está debaixo da sua influência? Seja seu filho, seja seu neto, seja seu sobrinho, não tem problema. Seja uma criança que mora no prédio que você mora. O que você está plantando? Ele vai lembrar de você e vai tomar decisões na vida a partir dos seus ensinamentos? Pastor, eu quero que o meu filho tenha um referencial bom. Eu quero que o meu neto ande no caminho certo, que ele lembre das coisas de Deus. Então, hoje eu faço ao contrário, hoje eu vou fazer o apelo antes de pregar. Eu quero orar junto com você, porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o meu filho ande pelos meus caminhos. Eu queria que você, pai, mãe, vô, tio, tia, que nessa noite fala assim: puxa, pastor, mas a pressão do mundo é tão forte. Então, se você quer deixar um referencial bom para a geração que vem na frente, que Deus te dê força e sabedoria, fique em pé comigo para a gente orar antes da mensagem. Só se você quer deixar uma marca, de repente seu netinho nasceu: ai pastor, meu filho é meio descabeçado, minha filha é meio descabeçada, mas eu quero passar coisa boa para o meu neto. É isso aí. Ou seu filho é uma bênção também, e eu quero somar com o meu filho, que já é uma bênção, e passar coisas boas para ele. Bondoso Deus, amado Pai, nessa palavra que
tem sido o objeto do nosso olhar nesses dias. Vimos um pai que deixou a marca na vida de um filho. Um pai simples, um pai sem título, sem fama, que nem eu, que nem os meus irmãos que estão em pé. Mas por causa das sementes que ele plantou, o filho pôde fazer coisas boas. Os meus irmãos e eu, nós estamos em pé nesse momento porque nós queremos plantar coisas boas na vida dos nossos filhos. E precisamos do Senhor. A pressão do mundo é grande, as referências do mundo são horríveis, o nosso instrumento de controle é pequeno, eles estão mais tempo na frente de telas, sejam elas de computadores, de celulares ou da televisão, do que em conversa conosco. Por isso nós precisamos que o nosso tempo seja de qualidade, que o Teu Espírito Santo nos use. Deus meu e Rei meu, nós não queremos perder nossos sobrinhos, não queremos perder nossos netos, não queremos perder nossos filhos para padrões distorcidos do mundo, seja na sexualidade, seja no trato com as finanças, no trato com as pessoas, na educação, na ética, na moral. Por isso precisamos do Senhor, Deus meu e Rei meu. Existem pais aqui que estão em lutas mais profundas. Existem avós aqui que estão realmente com desgastes em várias áreas da vida. Por isso eu venho pedir ao Senhor poder dos altos céus sobre cada vida, para marcar, assim como as mulheres estudaram na manhã do domingo passado, retrasado, sobre legado, que cada homem e cada mulher aqui presente deixe uma marca viva e santa na vida daquelas pessoas com as quais convivem. Ajuda, Deus. Tem misericórdia. Dá-nos sabedoria e estratégia. Em nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nessa mensagem então desconstruída, invertida, meio que de cabeça para baixo, mas necessária, irmãos, necessária. Eu tive contato essa semana com uma pesquisa do IBGE, pesquisa chamada PENSE, Iniciais para a Pesquisa das Emoções dos Jovens Estudantes. E essa pesquisa nos dá conta que na região sudeste, portanto na região que nós moramos, 21,6% das crianças entre 13 e 17 anos afirmam que a vida não faz sentido. E você sabe o que significa isso na prática? Isso é o primeiro estágio, ou é um dos estágios, não vou dizer que é o primeiro estágio, mas é um dos estágios que antecede o suicídio. Se as nossas crianças entre 13 e 17 anos acham que a vida não faz sentido, nós precisamos de sabedoria de Deus para mostrar o sentido da vida, para ter vidas mais bonitas, vidas mais inspiradoras. Então, essa oração não é uma oração sem causa, não é uma oração sem motivo, e ela tem tudo a ver com a nossa mensagem que está em Neemias, capítulo número 1, onde nós lemos do versículo número 1 até o versículo número 4. Podemos até ler juntos, vamos lá? Estas são com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei
Irmãos, a gente vai lendo, e isso nem está na mensagem, os irmãos que vão receber o texto por escrito, isso que eu vou falar agora não está na mensagem, mas acende na minha mente nesse momento, o versículo número 3, acende muito forte na minha mente, quando o Neemias faz a pergunta, e a resposta que o Hanani dá para ele é assim, as coisas não estão bem, os nossos irmãos estão passando por dificuldades e humilhações. Talvez a palavra-chave, como nós aprendemos hoje na aula do Marco Antônio, de destacar palavras que falam conosco no texto e que são um ponto de apoio para o nosso aprendizado, ponto estratégico para a nossa lição. Eu acho que a palavra-chave, aqui no caso as palavras-chave, são dificuldades e humilhações. O que acontece com você, o que aconteceria no seu coração, você que é pai, se você perguntasse sobre o seu filho está trabalhando lá em Taubaté, você viu meu filho lá, está trabalhando, na base onde ele está trabalhando, então rapaz, a coisa não está bem para ele, seu filho está passando por dificuldades e humilhações, o que você faria? Meus pais lá na zona leste de São Paulo, e rapaz, você mora aí em Guaianazes, então meu pai mora aí também, seu Zé Maria, rapaz, seu pai está passando por dificuldades e humilhações, o que eu deveria fazer, irmãos? Como é que você reagiria se você recebesse a notícia, ainda que seja de alguém que não é da sua família, ainda que seja do seu povo, da sua cidade, o pessoal lá está passando por dificuldade, você viajou para trabalhar na Gerdau, veio com um terceiro para trabalhar na Novelis, como é que estão as coisas aí, mãe? E aqui a gente está passando dificuldade e humilhação. O que você faria, irmãos? Eu preciso nessa noite que essa palavra não seja só para a sua mente, que ela seja para o seu coração também, porque afinal de contas, se você quer reconstruir, se você quer entrar num campo de coisas novas, de corrigir ataques, inimigos, situações que eram contrárias, isso precisa importar para você. A gente só muda as situações que a gente se importa. Se você não se importar, se você tratar como, ele procurou, né? Está passando por isso, é problema dele, nada vai mudar, irmãos. Morreu antes ele do que eu, não muda. Também, o jeito que ele vive, se você não se importar, se esse negócio não der um baque em você, dificuldades e humilhações, puxa, meu pai está passando dificuldade e humilhação. É assim, a reconstrução só vai acontecer para quem olhar a situação real e ver que essa situação real, ela mexe com o interior, ela desumaniza, ela deixa de um jeito que não é para filho de Deus estar. Aí você desperta, aí acontece mais ou menos que nem aquele desenho antigo do Popeye, lembra quando ele comia, ele ia sendo humilhado, o Brutus ia falando os negócios para ele, e ele ia ficando nervoso, aí ele chegava uma hora e falava, não aguento mais, e comia o espinafre e ia para cima. E eu e você, que somos fracos, frouxos e mornos, e que sabemos que os mornos serão vomitados da boca do Senhor, precisamos olhar para a situação da vida e falar, eu não aguento mais. Esse negócio precisa nos afetar. E nós, irmãos, que estamos entrando nesse livro de Neemias, e que vamos encontrar em Neemias, gente que puxa o tapete, gente que quer levar vantagem, gente que quer usar o Neemias, você vai ver que história linda, quanta coisa que diz respeito à nossa vida, que você vive lá no mercado que você trabalha, lá na fábrica que você trabalha, gente difícil, gente que você tem um empreendimento lá, que constrói, tem um funcionário que dá trabalho para você, tem tudo a ver com a gente, irmãos.
Mas eu não quero pular etapas com você. Eu preciso muito que você entenda que antes de você lutar com os inimigos de fora, você precisa lutar com os inimigos de dentro. Antes de você vencer os traíra, os talaricos, quem puxa o tapete, quem é ruim, quem é encrenca, antes de você vencer todo esse povo, você precisa despertar por dentro. Quem vai trabalhar como vendedor, o problema não é a concorrência, o problema é o seu impulso, é a sua crença, é acreditar no produto, é levantar cedo. E em todas as áreas. Os inimigos externos, eles dão trabalho. Mas antes de pegar aqueles que estão lá roubando a sua promoção, antes de lutar até com o inimigo das nossas almas, que não quer que você seja salvo, externo, você tem que lutar com o inimigo interno. E eu preciso que você sempre venha lembrando assim, ó, o pastor está me falando da minha salvação, o pastor está me falando da minha vida no mundo, o pastor está falando da minha salvação, o pastor está falando do meu casamento, o pastor está falando da minha salvação, o pastor está falando da criação do filho, o pastor está falando da minha salvação, o pastor está falando do meu trabalho. Porque o cristianismo é Deus na terra. É a nossa, não é uma religião lá longe, que é quando a gente morrer, a gente vai tocar a harpinha sentado na nuvem, que nem no desenho. Não. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. E nós somos cidadãos do reino de Deus, sal da terra e luz do mundo. E aí, o primeiro inimigo interno a mim é esse meu desejo de ficar por fora das coisas. Fingir que eu não vejo. Bastante comum nas crianças, pelo menos eu era assim, não sei se você era assim. Tinha um barulho no quintal, eu cobria a cabeça com cobertor. Como se o cobertor fosse de aço, né? O ladrão entrava, leva o cobertor, leva a cama, leva tudo, né? Mas quando a gente é criança, não tem um negócio da gente se esconder e parece que se eu não vejo, o problema não existe. Só que essa bobagem de criança, de que se eu não vejo, o problema não existe, é uma coisa que a gente leva para a vida adulta. E o nome disso é alienação. Ser uma pessoa alienada é uma pessoa que está com a cabeça nas nuvens. Está vivendo no mundo da lua. O Neemias, ele estava lá servindo ao rei. Estava, vamos chamar de encastelado. Estava no castelo, para colocar numa linguagem nossa, né, que a gente entende. Mas quando ele sai do castelo e vem para o jardim, ele encontra o irmão dele, o Anani. E aí, rapaz, como é que estão as coisas? E o Anani... Às vezes a gente pergunta as coisas e aí a gente acaba recebendo a resposta, né? E a resposta não é que eu posso perguntar para você, você falar, resolver explicar. Falar, pastor, a situação está difícil, e eu tenho que parar para ouvir. E parando para ouvir, eu tenho que ajudar. O Neemias podia ficar lá, alienado, no seu mundo do rei, como se ele fosse rei. Mas ele não ficou alienado, ele veio para o mundo. E nessa vinda para saber o que está acontecendo, ele ouviu em profundidade. E nesse ouvir em profundidade, ele sentiu as dores. Foi isso que nós lemos nesse texto, irmãos. E é esse o segredo da vida que eu quero trazer para você. Essas são as 3 palavras-chave: entrar, aprofundar e sentir. Se você quer construir uma coisa preciosa na sua vida e fazer diferença, você então precisa entrar, precisa se aprofundar e precisa sentir. E se amanhã perguntarem no seu serviço sobre o que o seu pastor pregou no domingo à noite, você vai falar, ele pregou sobre entrar, se aprofundar e sentir. Entrar, irmãos, é vencer a alienação, e nessa vitória sobre a alienação, é preciso nós entendermos a necessidade de diálogos. O Neemias conversa com Anani, e na conversa que ele tem com Anani, é uma conversa que ele escuta, é uma conversa que ele se posiciona, é uma conversa que ele aprende, é uma conversa que ele reorganiza a sua vida.
E parece que eu estou falando para você uma coisa tão banal, mas é uma coisa tão importante, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele é muito sutil. E às vezes os crentes, mesmo não tendo referenciais medievais da igreja romana, os crentes têm uma imagem na sua mente que parece muito aquele livro, A Divina Comédia de Dante Alighieri. Eles têm um diabo desenhado na sua mente que realmente cheira enxofre, que é vermelho, que tem uma cauda e tem um chifre, e que se ele entrar aqui, a gente sabe que é ele, porque a gente sente o cheiro de enxofre entrando junto. Não está na Bíblia, mas está no nosso inconsciente, sei lá de onde veio. Enquanto a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele se disfarça de anjo de luz, e se possível for, ele engana até os escolhidos. Sabe, irmãos, qual é o engano que pode roubar a sua vida, a sua espiritualidade, a sua condição de reconstruir, de entrar num caminho de crescimento? É você entrar num modelo de mundo que não conversa e que não escuta. Existem filhos que vão para as drogas porque os pais não os escutaram. Filhas que são ouvidas melhor na rua do que dentro de casa. Existem esposas solitárias, porque o marido não escuta, os filhos não escutam. Existem maridos solitários. É uma sociedade, irmãos, em que a gente não quer escutar e por isso a gente não aprende. E um ouvido atento é um remédio de Deus. Eu não quero que você se engane, quero que você entenda que Neemias então estava no jardim e ele começa uma conversa, em que ele fala e é escutado, em que ele escuta e aprende, em que nessa troca toda uma sociedade muda, toda uma condição muda. Eu quero que você lembre, por exemplo, de uma mulher que entrou correndo em Samaria e falou assim para os homens, para todos que não acreditavam nela, toda aquela sociedade que julgava ela. Ela disse, a primeira pessoa que diz na Bíblia isso, que faz esse anúncio, que é para quem o Senhor se revela como Messias, e ela entra em Samaria dizendo exatamente isso: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. E aqueles homens de Samaria voltam para ouvir Jesus, e aqueles homens são salvos por Jesus, porque aquela mulher, quando ela estava na beira do poço, Evangelho de João, capítulo 4, aquela mulher, ela foi ouvida por Jesus. Aquela mulher ouviu Jesus. Então, você tem 4 maridos, e o que você tem agora não é, você teve 4 maridos, e o que você tem agora não é seu. Aquela mulher, irmãos, entabulou uma conversa com Jesus. Eu e você, o primeiro inimigo que nós precisamos vencer é essa nossa condição de gente que não quer escutar, e de gente que vê as coisas e não quer falar. E se a gente for assim, a gente não vai construir nada, a gente vai ser vítima. E se a gente for assim, lembre-se de Jesus ouvindo, o que queres que eu te faça? Lembre-se de Deus em Jeremias falando assim, tenha interesse, clama a mim, que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. O profeta está dizendo que os segredos do Senhor são para aqueles que têm interesse e buscam no Senhor. E eu e você não podemos nos perder, porque a nossa escuta, ela pode ser superficial. Pode ser uma escuta de quem já meio que já dá a resposta, sabe? Aquela conversa. Tá tudo bem então, né? Pode ser superficial. A nossa escuta, ela pode ser interessada. E aí, a nossa mente é despertada, porque aquilo que o irmão César falou, eu tenho que pensar sobre o que ele falou,
e devolver uma fala para ele. Ô, meu irmão, então, exatamente isso. A nossa escuta, ela pode ser empática. Ou seja, além de saber o que o Camargo está me dizendo, está me contando sobre a vida dele, eu quero saber como é que ele se sentiu em relação a isso. Então, Camargo, em relação a isso que você me contou, como é que você se sente? Ah, pastor, eu me sinto muito triste. A nossa escuta, irmãos, ela pode subir um degrau e ser uma escuta que quer gerar coisas na outra pessoa. A partir daquilo que a Lurdinha me contou, que eu descobri como ela se sente, eu quero ser instrumento de Deus para ajudá-la a vencer este sentimento, se for um sentimento que precisa de alguma maneira ser direcionado. Percebe que tem 4 níveis? Percebe que às vezes a gente está tratando em casa de uma maneira superficial, que a gente não quer saber o que o outro está sentindo, a gente não quer ouvir e devolver, não quer interagir com o outro. Percebe, irmãos, que às vezes a gente não se coloca como um instrumento de Deus? Percebe, quando eu digo para você que o processo de reconstrução, eu tenho que vencer primeiro a mim mesmo. E eu preciso muito nessa noite, que você fale assim para você mesmo, não é para repetir comigo não. Que você olhe lá para cima, para a projeção, e pense assim, eu realmente sou uma pessoa que eu faço a pergunta, e eu mesmo já dou a resposta, né? Tá tudo bem então, né, irmã? Pode ser que eu seja uma pessoa superficial. E porque eu não me envolvo com ninguém, ninguém se envolve comigo. E porque eu não me envolvo com ninguém, nas minhas lutas eu luto sozinho. Porque eu não me envolvo com ninguém, eu não vou entrar num caminho de reconstrução. E quando eu chamo você para perceber isso nessa noite, para perceber esta realidade sobre a necessidade de ouvir, sobre a necessidade, irmãos, sobre essa necessidade de nós nos aprofundarmos, que o Neemias poderia ter falado para Anani: e aí, tudo bem lá? Beleza, né? O Neemias que saiu do castelo, só sair do castelo não é o suficiente. É preciso se aprofundar. Ele poderia olhar e o irmão dele vai: ih, rapaz, os negócios estão feios. Ela fala: é assim mesmo, né? Com o tempo melhora, com o tempo passa. Quando casar, sara. Não é? Nós queremos transformar alguma coisa, irmãos. Precisamos nos aprofundar. E esse processo de aprofundamento exige de nós ouvir. Jordan Peterson é um intelectual que está ligado à direita, à linha de pensamento mais conservadora, e em seu livro 12 regras para a vida, a regra número 9 é uma regra muito interessante. A regra número 9 do Jordan Peterson é assim: nós devemos, quando a gente encostar numa pessoa, quando a gente for conversar com a pessoa, eu devo me aproximar da pessoa, já com a certeza de que essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei. Esse é o caminho para você crescer na vida. Esse é o caminho da salvação, irmãos. Por que Jesus teve dificuldade com os fariseus? Os fariseus se aproximavam de Jesus, e Jesus ia falar uma coisa para ele, falava: não. Lembram do jovem rico? Já preguei aqui sobre o jovem rico. Lembra do jovem rico? Jesus fala uma coisa para ele: isso tudo eu já faço. É gente que não se aproxima pronto para ouvir. A Bíblia tem um texto em Tiago que ele diz assim, que nós devemos ser prontos para e tardios
Isso. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Está na Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela é linda, tudo se encaixa. Os ensinamentos nos levam na mesma direção. Quando eu vou lá tomar um café com o irmão Miguel, é uma aula da faculdade para mim, irmãos. Eu aprendo tanta coisa. O irmão Miguel me ensina tanta coisa. E aí quando eu bato um papo com o Mateuzinho ali, eu aprendo do mesmo jeito. Cada um de nós, irmãos, precisa aprender, precisa ouvir, precisa vencer o espírito desse tempo. O espírito desse tempo que coloca pessoas de um lado, pessoas do outro, e um lado não ouve o outro. Um lado rotula o outro. Ouça para aprender. Ouça para aprender. Será bênção, será privilégio de Deus na sua vida. Sabe, meus irmãos, este interesse não é um interesse da curiosidade. Não é saber por saber. Quando você ouve os boletins na rádio, né, quando tem um acidente na Dutra, a fala policial, e nós temos aqui irmãos que já atuaram realmente na polícia militar ali, e sabem, e já experimentaram isso, já viram. Acontece um acidente, às vezes, acontece um segundo acidente, porque as pessoas ficaram curiosas para ver aquela batida. E o curioso, ele não vai salvar ninguém, o curioso, ele não vai resolver problema nenhum, mas na curiosidade dele, ele diminui ali a velocidade e ele bate no carro da frente por causa da curiosidade. E o que eu estou falando para você não é só saber por saber. O que eu estou falando para você no versículo número 3 é a necessidade de se aprofundar, de ter um conhecimento que está ali sobre o que está acontecendo e quais os detalhes e quais as implicações e quais os sentimentos que estão inclusos ali. É preciso, meus irmãos, a única maneira de você reconstruir é se aprofundar. Se aprofundar vem desse nosso interesse em saber o que está para além das palavras. Você está vendo, nós estamos na campanha de missões, né? Está vendo a frase de missões? Jesus, digam comigo, Jesus é a única esperança. Verdade, não é? Não é uma verdade linda? Jesus é a única esperança? Então, olha só, deixe-me fazer algumas perguntas para vocês me ajudarem a construir um pensamento. Irmãos, nos dias de Jesus, qual era o império que determinava toda a organização ali daquele mundo de Jesus e dos países ali da Europa e da Ásia? Qual é o nome do império? Império Romano. Os irmãos estão afiados. Muito bom, fico feliz quando a igreja fala num coral assim, a resposta com tanta firmeza. Segunda pergunta. O Império Romano, aquele governo romano, ele permitia ou não permitia que cada povo tivesse a sua religião? Permitia ou não permitia? Vou dar uma pista para você. Os judeus foram Israel foi dominado pelo Império Romano, certo? E você já viu que Jesus pregava nas sinagogas, já viu que tinham fariseus, já viu que tinham saduceus. Isso significa que o Império Romano deixava ou não deixava ter a religião? Deixava. O nome disso, irmão, é Pax Romana. Os romanos entravam e, para garantir a paz, eles deixavam que cada povo tivesse a sua religião. Olha que legal. Não é legal? É legal, não é? É uma coisa inteligente. Agora, eu vou perguntar uma coisa para os irmãos. Quando os apóstolos disseram que Jesus Cristo é a única esperança, essa informação é uma informação religiosa ou política? Religiosa. Então,
Aí que está o engano. Aí que está o engano. O imperador, a moeda tinha o rosto do imperador. Para todo o povo, aquela moeda com o rosto do imperador, o imperador estava nas estátuas. O imperador estava na boca do povo. O imperador, ele era Deus entre o povo. O que o imperador falava não podia ser contestado. O que o imperador falava não podia ser desmentido. O que o imperador mandava tinha que ser feito. E aí, aparece um povo com o pé vermelho, falando assim: Jesus Cristo é o Senhor. Não, a nossa esperança não está no homem que senta lá no palácio. A nossa esperança está no Filho de Deus. Os irmãos percebem que os cristãos foram perseguidos não por causa da religião, por causa da política. Entendem isso, irmãos? Eu preciso que vocês entendam isso. Porque se a gente entender isso, a gente consegue conversar de outros assuntos. A gente consegue encontrar situações que roubam nossa fé, que roubam nossa esperança, que colocam o nosso coração em homens. E sejam eles quais homens for, com 10 dedos ou com 9 dedos, todos são pecadores, com barba ou sem barba. Se você entender isso, irmãos, se você entender que as coisas que acontecem nesse mundo implicam na nossa fé, você vai poder louvar a Deus, seu coração não vai ficar apertado com situações tristes. Você vai conseguir organizar o seu pensamento. O Neemias, ele ouve ali aquela situação, e quando ele ouve, versículo número 3, ele fica de olho e entende o que realmente importa. Mas sabem, irmãos, além de nós sairmos de ficar isolados e nos interessarmos, além de ter um interesse superficial e passar a ter um interesse mais profundo nas situações da vida, nas situações da família e nas situações espirituais. Não basta ter só um interesse profundo e saber muita coisa, porque saber muita coisa, muita gente sabe e essas pessoas vão para o inferno com conhecimento e tudo. É preciso saber e é preciso sentir. E aí, quando a gente olha o Neemias perguntando a respeito dos judeus, quando a gente olha este aprofundamento, que está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais ao Senhor. Não basta conhecer só teoricamente, não basta conhecer só filosoficamente, mas é preciso ser tocado pelo Senhor. É preciso que esta verdade chegue aos nossos corações, chegue às nossas vidas, mexam conosco e façam a gente fazer alguma coisa. Eu acredito, irmãos, é um negócio meio doido isso, mas eu acho que as orações que Deus responde mais são aquelas orações que mexem com as nossas emoções, que de alguma maneira a gente chora, com lágrima ou sem lágrima, que de alguma maneira a gente fica triste, que de alguma maneira a gente fica amargurado. Nesse momento que as nossas emoções são tocadas, que a gente consegue fazer as orações mais verdadeiras. Algumas orações nossas, nós não estamos comprometidos com ela, porque nós não sentimos isso. O Neemias, versículo número 4, quando eu ouvi aquilo que meu irmão falou, sobre a humilhação, quando eu ouvi aquela situação de vergonha, quando eu ouvi, eu sentei, eu chorei, eu clamei ao Senhor, aquilo mexeu comigo por dentro. O menor versículo do Novo Testamento, irmãos, do Evangelho de João, mostra que Jesus chorou, que a situação mexeu com ele. Diante da morte de Lázaro, Jesus chorou.
diante de Jerusalém, olhando de cima do morro e vendo lá o povo perdido, a Bíblia diz que o Senhor foi movido de íntima compaixão. Eu e você, irmão, só vamos mudar situações, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nossa situação diante de Deus, quando o mal nos fizer mal. Quando a gente ficar triste, a gente chorar, enquanto a gente disser, jovem é assim mesmo, jovem é tudo assim. Homem não presta. Não fala, o mundo não fala isso sempre, irmãos? Homem não presta. Enquanto a gente achar situações normais, e a gente não se posicionar diante disso, meus irmãos, não vai acontecer. Sabem, irmãos, a gente tem que ser tocado, a gente não pode perder a sensibilidade. Eu lembro, eu estudava em Mogi das Cruzes, e em Mogi das Cruzes tinham muitos cursos, e a gente ia no trem, então ia gente que estava estudando Direito, e a gente que estava estudando Medicina, e a gente que estava estudando Educação Física, e o pessoal da área de biomédicas, o pessoal dessa área da saúde, vamos dizer assim, dessa área do corpo humano, eles tinham aula de anatomia. E um dia eu estava conversando lá com o pessoal, a gente estava na roda conversando, jogando truco, aquela coisa toda, e a menina estava falando que colocaram um braço na mochila dela. E só quando ela chegou na porta, o guarda deu uma bronca, estava aquele braço lá do defunto na mochila. Estudante não vale nada, gente, é terrível. O Igor está dando risada que ele já deve ter colocado o braço na mochila de alguém. Mas sabe, irmãos, a faculdade tinha um cuidado. Diz a lenda, não sei se é verdade, diz a lenda, de que as pessoas indigentes, as pessoas que morriam em Mogi das Cruzes e o corpo não era identificado, ele ia para a faculdade, para os estudantes, então, poder, né, fazer aula de anatomia ali, cortar, conhecer o corpo. Então, mas a faculdade tinha todo um cuidado. Uma vez a cada semestre, se a memória não me trai, tinha uma missa. Porque os estudantes tratavam ali aquelas pessoas, o nome técnico, Zé Carlos, é peça cadavérica. É uma peça cadavérica. Mas a faculdade tinha um cuidado de falar, olha, aqui tem um ser humano, não perca a sensibilidade. Não perca a sensibilidade. Porque senão as pessoas já, vai tratando de qualquer jeito. E às vezes, eu e você vamos tratando de qualquer... A gente vai perdendo a sensibilidade. Na minha atividade, irmãos, é muito comum isso. Eu lembro lá em São Paulo, um irmão morreu, e eu fui lá, fiz a barba dele, fiz o tamponamento, os caras da prefeitura. Aqui, irmãos, nós estamos no paraíso em Pindamonhangaba. Estamos no paraíso. Lá em São Paulo, qualquer coisinha, o cara da prefeitura, se eu me der R$500, eu dou uma arrumadinha aí nele. Tem uma máfia da morte em São Paulo. Uma máfia da morte. Falei, não, fica tranquilo, a família é humilde. A família podia dar, mas não vou dar dinheiro. Eu mesmo faço, e colocando o algodão ali, fazendo o tamponamento no irmão. E era um diácono querido, eu amava muito aquele irmão. E aí à noite eu fui fazer um casamento de um casal tão querido quanto, e a noiva não tem nada a ver que eu estava ali de manhã preparando um cadáver, né? Então, na minha atividade, irmãos, de manhã você prepara um cadáver, de noite você sorridente faz um casamento, e devagarinho você vai perdendo a sensibilidade. Os irmãos da estrada, o primeiro acidente é um choque, né? Depois que você passa por um acidente, a cabeça está de um lado, o corpo está do outro, é assim mesmo, a estrada é violenta. Os irmãos da área da segurança, né? A primeira ocorrência é um choque, mas depois, nosso irmão Moisés da área da saúde, né, irmão Moisés? O primeiro funcionário cortado ali é um choque, mas depois você vai lá e dá os pontos. A gente, profissionalmente, a gente vai perdendo a sensibilidade. Eu lembro quando a Claudete estava fazendo lá o pré-natal, né? Aí no consultório do médico, tinha um painel assim, irmãos, tinha um painel, e naquele painel, irmão Ícaro, tinha um monte de fotografia de pai desmaiado. Era muito engraçado. O que é isso aí, doutor? Não, isso aí é o seguinte, você vai assistir o parto? Isso aqui é os pais que diz que vai assistir desmaia. Aí ele tinha uma foto de cada pai desmaiado. Falei, ainda bem que o senhor não desmaiou, né? Então,
ele não desmaia, porque ele já perdeu, né? Já perdeu a sensibilidade. Se você quer saber se a minha foto está lá, minha foto não estava, tá? Mas eu também não olhei, irmãos. Então eles colocaram um pano assim, eu fiquei só conversando com a cabeça para o lado de cá. Verdade, irmã. Irmãos, a vida, ela tem essa tendência. O volume de informação que a gente tem, da televisão, da internet, na conversa com as pessoas, a gente vai perdendo a sensibilidade. E nós, como somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos deixar que isso escape de nós. E a igreja evangélica, ela sofre globalmente, porque os olhos estão secos, a gente não chora mais. A gente não sofre mais. A gente não geme mais. Mas a gente reclama, Deus fazia os milagres, Deus agia. Deixe-me dizer uma verdade bíblica para você, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós mudamos, nós nos isolamos, nós perdemos o interesse, nós perdemos a sensibilidade. Está aí, a minha função é mostrar para você a realidade da vida. A minha função é pedir a Deus, Deus, não deixa eu me isolar, ficar lá fechado no meu gabinete, perder a sensibilidade, não estar com as pessoas, não estar no hospital, não estar no velório, não deixa eu ficar alienado. Deus, não deixa eu ser uma pessoa desinteressada, não deixa eu ser uma pessoa superficial. Deus, não deixa eu perder a sensibilidade. E talvez você queira se juntar comigo nessa oração. Eu preciso terminar lendo para você o texto que começou o nosso culto. Sabem, irmãos, o nosso exemplo de reconstrução é Jesus. Jesus reconstruiu o nosso relacionamento com Deus. Jesus reconstruiu a humanidade que estava destruída pelo pecado, entregue ao diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas que Jesus nos arranca desse mundo e nos salva, e nos resgata, e nos redime, e nos justifica, e nos protege, e nos guarda para Deus. Nossa vida é reconstruída em Cristo Jesus. E o texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9, diz assim, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava nos céus. Nós cantamos no hino 97, se a irmã Alessia estivesse aqui, nós cantaríamos o hino do cantor cristão, da sua glória celestial veio Jesus aqui. Ele estava, mas ele não ficou alienado, ele entrou no nosso mundo com interesse. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não é um conhecimento teórico, irmãos. O autor de Hebreus diz assim, que nós temos um sacerdote que nos conhece, que sentiu as nossas dores. Não há tentação sobre a sua vida que Jesus não tenha experimentado, mas todas elas venceu sem pecado, e por isso nós temos esperança que poderemos vencer também. Profundidade. Não é um conhecimento superficial. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A sensibilidade de Jesus, a profundidade de Jesus e o interesse de Jesus são um modelo para nós.
e são um convite para nós entrarmos nessa vida como crentes, sal da terra e luz do mundo, que vence a alienação, com interesse, com profundidade e com sensibilidade. Vamos orar, irmãos, por bondade, abaixe a sua cabeça. De tudo, eu só tenho um desejo nessa vida, é que você se interesse pelo céu, não fique isolado no seu mundo. Eu quero entrar naquilo que Deus tem preparado para mim, só depende do seu interesse, porque Jesus já morreu no seu lugar. De tudo, o meu interesse é que você não conheça só superficialmente. Você não pode conhecer Jesus só pelo que sua avó conhece ou pelo que sua mãe conhece. Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, precisa se aprofundar. Lembra do livro de Jó? O Jó falou assim: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Essa noite é noite para você dizer assim: eu quero conhecer mais profundamente a Jesus. De tudo, eu quero que essas verdades de hoje não falem só à sua mente, mas falem também ao seu coração, que você fique sensível e fale assim: não, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, é hoje que eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu falei, a postura que a gente tem que ter na vida, para reconstruir nossa vida. Mas nesse momento, eu quero falar com você, para reconstruir a sua vida na direção de Deus, para começar a construir um caminho na direção da vida eterna. Jesus teve interesse, conheceu suas dores, e com sensibilidade morreu no seu lugar. E disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora é a hora de eu fazer uma pergunta, se você quer fazer o mesmo que Jesus fez. Você quer ter interesse por Jesus? Quer conhecer Jesus mais profundamente? Quer que Jesus não seja só uma ideia, mas que Ele more no seu coração? Eu quero fazer esse apelo a você. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão, eu quero orar por você. Porque Ele reconstruiu uma relação com Deus que estava destruída. Tem alguém que quer aceitar? Pode abaixar sua mão, filha, eu já vi. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Leve a sério, o aprofundar-se vai estar nas suas mãos. O Senhor já deu todo o caminho para você se aprofundar. Te deu uma igreja boa. Essa igreja quer te acolher, quer cuidar de você, quer caminhar com você. Estamos sensíveis. Queremos falar a mente, mas também queremos falar o seu coração. Pai de amor e de imensa bondade, muito obrigado pelas vidas que nesta oportunidade se comprometeram com o Senhor. Elas estão mostrando que têm interesse, mostrando que não querem se isolar, que querem entrar nos seus caminhos, mostrando que não querem conhecer o Senhor superficialmente, mas querem se aprofundar. Elas estão mostrando que querem ter novos sentimentos. A tua palavra diz que aquele que aceita o Senhor tira o coração de pedra e põe um coração de carne. E é isso que eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Confirme essas salvações. Coloca, Deus meu e Rei meu, um novo coração, novos sentimentos. Fortaleça a eles ao longo dessa semana, para que possam dizer: a minha vida mudou no dia 19 de setembro. Soberano de Israel, tira os obstáculos.
Ajuda a vencer sentimentos ruins, ajuda a contornar dificuldades da vida. Por misericórdia, Deus, firma eles no caminho. Coloca gente boa no caminho deles. Nos dá o privilégio de ser gente boa no caminho deles. Abençoa a tua igreja para que seja uma igreja com mais interesse, com mais profundidade e com mais sensibilidade em todas essas coisas. Nós te daremos honra, glória e louvor. Oramos agradecidos ao Senhor, no nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.